Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje, aqui no nosso querido LEDVET, para mostrar para vocês o que? Como que nós coletamos materiais e enviamos esses materiais para análise, que muitas vezes é uma dúvida de muitas pessoas e muitas vezes, pessoal, isso é feito de maneira muito errônea. E isso acarreta o que? Um grande problema no processamento das amostras, resultados inconclusivos, amostras não condizentes com as suspeitas clínicas. Isso tudo nós temos que ter em mente para iniciar essa coleta também. Vamos iniciar então nossa aula a respeito então da coleta e envio de material para análise. É uma aula simples, mas vocês têm que ter isso em mente praticamente por toda a graduação. Ah, professor, mas eu quero mexer com inspeção. Então você tem que saber dessa aula. Ah, mas eu quero mexer com vaca. Essa aula, equino, mesma coisa. Qualquer área da veterinária é importante você saber coletar e enviar o material para análise, beleza? Os primeiros passos que nós temos que dar, então, fica atento a isso aqui. Uma das coisas, no caso, quando estamos trabalhando com amostras derivadas de pacientes vivos de animais ali, nós temos que ter o quê? Uma avaliação prévia desse paciente. É analisar, examinar, igual desse desenho que está acima de mim aqui, ó. Examinar esse animal para eu ter o quê? As possibilidades diagnósticas. Mas isso eu faço tanto com o paciente quanto da amostra envolvida. Suponhamos que eu estou coletando uma amostra de leite para análise. Também eu tenho que ter o quê? Uma avaliação prévia desse leite. Saber onde ele está armazenado, como está armazenado, como que ele chega até lá. Tudo isso eu tenho que levar em consideração. Considerando do fato de ser uma doença que nós estamos procurando com uma suspeita e vou coletar esse material para confirmar essa doença, é importante que eu tenha o conhecimento dessa doença. Vamos supor, eu estou com um animal com leptospirose. Eu vou coletar uma amostra, vou supor que é esse bovino que está aqui em cima aqui, ó. Esse bovino está com leptospirose. Eu vou lá e coleto esse material aqui, ó. O chifre desse animal. Vou achar leptospirose ali? Não, né, pessoal? Vocês têm que ter essa noção. Por isso que nós temos que ter um conhecimento da doença, os órgãos que ela atinge, as formas de eliminação da doença. Isso tudo vocês vão ver nas disciplinas subsequentes do curso de medicina veterinária, mas vocês têm que ter esse entendimento prévio ali. Outra coisa, além do conhecimento da doença em si, que nós estamos pesquisando, vamos supor, dessa vaca aqui, brucelose, tá repetindo o cio, tá com aborto no terço final da gestação, tá com alterações que são condizentes à brucelose, beleza. Mas quais são as outras possibilidades diagnósticas? Essa vaca, por exemplo, tem leptospirose, que também pode causar aborto, que pode causar repetição ao cio. Nós temos que ter o quê? Todas as possibilidades diagnósticas em mente para o quê? Para escolher a amostra que vamos enviar para o quê? Fechar um diagnóstico, para chegar mais num diagnóstico mais provável. Outro fato que é interessante, que é inerente também desse caso das coletas de materiais, é o que? Conhecer o histórico medicamentoso dos animais ou da amostra. Por quê? Vamos supor, vou coletar a amostra, que eu vou até colocar um vídeo mais para o final da aula, mostrando a respeito como é feita a coleta de leite para análise bonitinho, bem certinho para vocês entenderem. Mas vamos supor que eu vou coletar o leite de um animal, dessa vaca aqui, ó, nessa tetinha aqui, que está aqui em cima. O que que acontece?
essa vaca está tomando o antibiótico ou está com um antibiótico intramamário. Pô, e eu quero fazer um isolamento das bactérias desse teto, desse quarto ali. Vou conseguir efetuar com uma maestria? Não, por quê? Já tem uma seleção devido a esse antibiótico. O ideal é que não esteja utilizando antibióticos. Ah, o animal ele está tomando, por exemplo, um imunomodulador ou uma dexametasona, um antibiótico ou mesmo um imunossupressor. Ah, Marco, mas o que tem a ver isso? Pessoal, lembram das aulas de imunologia, quando nós temos uma baixa da imunidade, o que nós temos? Um aumento no crescimento das bactérias comensais, por exemplo. Ou seja, grande chance de ter uma contaminação ali de uma bactéria já habitante, usual do tecido desse animal. Isso nós temos que ter um bom conhecimento a respeito desses históricos medicamentosos dos animais. Beleza? E da amostra também, se ela teve algum tratamento químico ou não prévio, isso é muito importante. Então, vamos seguindo. Outro passo muito interessante é o que? Você separar o material adequado para o transporte. Para o transporte e para a coleta desse material, né? Primeiro você precisa de um recipiente para o transporte, né? Então, pessoal, é importante nós termos o quê? Um recipiente para transporte. Isso para mantermos refrigerados essas amostras biológicas, para evitar uma proliferação bacteriana fora da hora, né? Que nós temos que aguardar, passar para o meio de cultura e assim conseguimos isolar um micro-organismo, por exemplo, e evitar também a degradação do material que estamos levando para a cultura, beleza? Cultura ou exame qualquer. Isso é necessário manter isso em refrigeração. Sempre pensarmos em relação a isso, temos que utilizar o quê? Um material asséptico, estéril para coleta. Vamos supor, por exemplo, preciso de um suave. Deixa eu colocar aqui. Um suave para fazer a cultura. Aqui o negocinho é verde, né? O que acontece? Ele é estéril. Preciso de um meio de transporte para a cultura. Preciso também de um meio estéril. Vocês lembram que eu comentei com vocês de um meio de transporte? É esse aqui, ó. Vem com um suave estéril e um gel de transporte, beleza? Esse meio de cultura aqui é o meio de cultura Stuart, que é utilizado para o transporte de amostras biológicas, assim. Por exemplo, faço uma citologia de ouvido, cotonetezinho lá no conduto auditivo do animal, e coloco aqui dentro, tudo de maneira o que? Mais estéril possível. Esse é um exemplo desses meios de cultura que nós temos. Outro, vou coletar uma pequena amostra. Utiliza-se o que? Frascos, coletores estéreis. Beleza? Esse aqui é tipo aquele de cocô quando a gente vai pro laboratório fazer exame de fezes. Ah, Marco, mas no caso é uma amostra biológica e não vai ser para cultura, mas vai ser para preservação e realização de histopatologia. Utilize o que? A formalina. Esses materiais que eu estou mostrando para vocês, as maiorias não, né? A maioria, eles vão para onde? Eles vêm de onde? Dos laboratórios que nós enviamos. Eles enviam até como amostra ali para vocês. Estou precisando coletar um material. Aí eles já te mandam esses materiais para evitar até o quê? Falha. Por quê? Imagina, eu preciso fazer a cultura de um tecido. Coletei o material lá na clínica, vou e coloco dentro de uma sacolinha qualquer. E chega lá aquilo tudo contaminado e tudo mais, é um problema. Outra coisa que nós temos que ter em mente, pessoal, é a respeito da
identificação desses materiais. Aqui nesse frasquinho que está na imagem aqui, ó, conseguimos ver o local de escrever aqui, está até virado para baixo, mas sempre identificar a amostra. Ah, é um suave otológico do cão Bidu do conduto esquerdo. Escreva tudo isso ali, ou enumere e faça uma legenda bonitinho, mas a identificação é primordial. E também, nessas identificações, também é importante comentar: ah, animal está utilizando tal medicamento. Um exemplo grande que nós temos disso é quando coletamos sangue para a realização de dosagem de fenobarbital. Quem não sabe o que é fenobarbital, é um anticonvulsivo utilizado para tratamento de epilepsia, de ações convulsivas que alguns animais apresentam. Nesses exames, é importante colocar o quê? O frasquinho do sangue, identificado, óbvio, mas o horário que o animal toma o medicamento normalmente e a última dose. Para quê? Para saber se o nível está condizente com aquilo ali mesmo. Perfeito? Isso é só um exemplo. Mas identificar é fundamental, pessoal. Vamos seguindo então. Como eu tinha comentado com vocês, o armazenamento numa embalagem térmica deve ser condicionado sob refrigeração, por exemplo, logo após a coleta. Coletei o sangue aqui agora do cachorrinho. Aliás, coletei esse suave aqui do cachorrinho. O que acontece? Coletei, armazenei, identifiquei e vou colocar a 8 graus aqui dentro. Até 8 graus, 2 a 8 graus ali. Agora, no caso de soro sanguíneo, ou seja, coletei o sangue num frasco daquele com ativador de coágulo, que é o de tampa vermelha. Centrifuguei aquilo ali. Tirei só apenas o soro ele pode ser congelado. Um exemplo da identificação é o que nós temos nessa imagem à minha esquerda aqui. Ó. Nós temos o quê? A refrigeração com gelo reciclável. Por que isso aí? Muitas vezes temos que tomar cuidado com a água que solta um gelo, por exemplo, essas coisas. Isso tudo tem que ser tomado cuidado. E outro é o quê? A identificação de quem está mandando, da pessoa, do animal, da idade, todas as especificações inerentes ao animal. Nome, idade, raça, condição clínica, alterações, essas coisas. Isso tudo auxilia quem está trabalhando com essas amostras. Beleza? Vamos seguindo então. Para a coleta, pessoal, nós temos que ter um cuidado super básico, super básico e simples, que é o quê? O cuidado com a contaminação da amostra. Nas últimas aulas, conversamos a respeito do Staphylococcus aureus, que é o quê? Uma bactéria que vive em comensalismo com nossa pele, principalmente de nós humanos. O que acontece? Nós, com nossa mão, mesmo lavadinha, bonitinha, posso contaminar o quê? Essa amostra com Staphylococcus aureus na nossa mão. Entenderam? Por isso, o uso de luvas, de preferência luvas estéreis, para evitar a contaminação maior ainda, é muito importante. Perfeito? Vamos então para o primeiro tipo de coleta. Vamos supor, coleta de amostra de vísceras, por exemplo, de coração. Igual está nesse GIF que eu coloquei aqui em cima. Viram? Esse é um método ótimo para coletar. Você pegar o coração, colocar numa sacolinha, que vai voar de qualquer jeito. Não, mas qualquer víscera, pessoal, tem que ser coletado. No caso de uma necrópsia, de uma maneira bem asséptica, vamos supor, eu estou coletando um baço. Eu vou e sem querer passo a faca que eu estou utilizando numa alça intestinal. Imagina que beleza a contaminação, né? Durante os procedimentos cirúrgicos, temos que tomar cuidado para evitar o quê? O contato com outros tecidos, essas coisas. Escolher o material adequado, utilizar o meio de coleta ali, no mesmo momento ali
abre para o cirurgião de maneira estéril, né, asséptica, e abriu a tampa, pôs lá dentro, já manda para refrigeração e envia para o laboratório. No caso da necrópsia, como eu comentei, ser de maneira asséptica, mas, se possível, durante uma necrópsia ou na hora da retirada do fragmento, fazer o quê? Utilizar um material estéril ali, beleza? Outra coisa que é muito importante, você tomar cuidado com a quantidade da amostra. Por exemplo, vou pegar um fragmento de fígado, mas foi um fragmento ínfimo e não consegui nada ali, não vou conseguir mais nada. Pô, pessoal, tentem pegar uma amostra maior, dividi-la, isso é muito importante. Tomar cuidado, semelhante a essa imagem aqui, ó, o acondicionamento na refrigeração, sempre. Lembre-se da caixinha de transporte, ela é fundamental nesses casos de amostra, principalmente de vírus, de vísceras, de maneira a tomarmos cuidado com a decomposição natural dessas vísceras. Por isso que é muito importante o que? A refrigeração, perfeito? Não ficar carregando dessa maneira igual tá nessa imagem aqui, ó. Você abrir o saquinho, se é um saquinho estéreo, mas você tá com a mão limpinha, com luvas estéreis e tudo mais, beleza, colocou na refrigeração. É um mecanismo de transporte. Ao invés de você colocar em um frasquinho estéreo, pode-se utilizar também. O importante é que o material esteja estéreo, principalmente quando é para cultura bacteriana ou fúngica. Então, seguindo, amostra de sangue. Quando eu vou coletar amostra de sangue, como eu havia comentado nessa imagem aqui, ó, temos que separar o que? Os materiais adequados. Agulha, seringas, tudo estéreis para não ter dor de cabeça. Não utilizar anticoagulantes, porque o anticoagulante vai interferir no isolamento bacteriano, por exemplo, o EDTA pode causar alguma seleção de algumas bactérias. É muito importante realizar a higienização do local da coleta. Uma das coisas que eu sempre comento é que a coleta do sangue é um procedimento que, em teoria, vocês têm que fazer o quê? Uma asepsia cirúrgica. Por quê? Você está entrando dentro do tecido animal ali com um objeto pérfuro cortante. Igual está nessa imagem aqui em cima. Aqui está tudo certinho. Olha para vocês verem. O exemplo é isso aqui. Ó. Todo mundo com luva, uma tricotomia ampla e bem feita, e assim vai. É o que eu comento muitas vezes no fazer um acesso venoso. Você tem que fazer a tricotomia no membro por inteiro, mas ele tem o pelo curtinho. Faça no membro por inteiro, no membro não, né? Na região por inteiro aqui, ó. Vamos supor que é todo no braço, não só a janelinha. Por quê? Você vai colocar o dedo ali com luva e vai empurrar pelo aqui para dentro. E outra, quando você vai para fazer um acesso venoso, você vai prender aquilo com esparadrapo. E isso para tirar dói pra caramba. Então, pessoal, sempre é uma asepsia cirúrgica. É álcool, primariamente, uma solução iodada ou um degermante, algo do tipo, lavar aquilo bem e depois você passa uma camada de álcool de novo e vai com a agulha. Ou seja, você deixa aquilo ali praticamente asséptico, beleza? Tudo diferente que tá nessa imagem. Eu procurei uma imagem até dessa maneira com o pessoal sem luva e tudo mais. Ah, Marco, mas você coleta só com luva e tal? Não, pessoal, tudo depende de quando, como e o que. Entenderam? Por quê? Esse animal, vamos supor que é uma coleta de sangue de rotina. Muitas vezes a sensibilidade pode estar afetada, mas o ideal sempre é o quê? Calça, luvas nessas mãos aqui. Por quê?
senão você vai contaminar, o risco de acidentes, tem que pensar em tudo isso aí certinho. Como na aula de imuno eu mostrei aquele vídeo do cara coletando sangue do bovino lá, que foi um vídeo, ó, certinho, né? Tudo errado. Entenderam, pessoal? Sempre usem luvas. Ah, mas você já coletou sem luva? Já, muitas vezes. Sujei, já furou a mão? Já. Ou seja, tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes nós pensamos que, não tem doença não. Quando vai ver, tem sim. Beleza? Agora eu vou para mais uma tipo de amostra aqui para vocês terem ideia. Mas lembrem, transporte sempre em refrigeração, principalmente se for para cultura sanguínea, uma hemocultura. O soro, em alguns casos, pode ser congelado, mas para hemocultura você precisa só da refrigeração ali, beleza? Vamos seguindo. Agora, no caso de secreções. Ah, Marco, o meu cachorrinho está com suspeita de sinomose. O que eu faço de exame? Uma das coisas é o que? Está com secreção ocular. Vou abrir até o suave aqui para vocês verem. Ó, em teoria, deixa eu voltar aqui para o nosso laboratório aqui. Em teoria você vem aqui, ó, olha onde que está a pontinha, né? Onde está mais grossinho aqui, ó. Então conseguindo ver que aqui está grossinho, ó, aqui grossinho e aqui fininho, ó. Pausei. Eu venho e abro isso aqui, ó, rasgadinho aqui, e tiro, ó, a pontinha do suave. O que eu vou fazer, ó? Abrir aqui esse cotonetezinho. Isso eu vou fazer só próximo ao animal ali e rápido, porque nesse tempo que eu tô falando com vocês aqui, ó, olha as bactérias indo em contato com o algodão ali, ó. Só do eu falar aqui, ó, entendeu? Aí o que vai acontecer? Abriu pertinho lá do animal. Vou dar o exemplo desse suíno que tá aqui em cima, ó. Vou e introduzo lá no porquinho, ó. Entenderam? Girou lá dentro e tirou. Disso eu já coloco no meio de cultura, por exemplo, igual esse aqui, ó. Estão conseguindo observar aqui? Deixa eu colocar aqui. Opa. Que é melhor. Conseguiram ver esse meio de cultura aqui? Esse cotonetezinho, vamos supor que é esse aqui, ó. Esse eu vou introduzir lá dentro. Eu tiro essa tampinha que tem aqui e introduzo ele e fecho. Vocês podem observar que aqui tem uma tampinha igual, ó. Aí eu só substituo as tampinhas e isso vai estar estéril. No caso de um cão com sinomose, por exemplo, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou pegar secreção ocular aqui, ó, e vou colocar dentro do material para armazenar isso aí. Ah, mas ele está com secreção nasal. Semelhante esse do porquinho que eu mostrei para vocês. É igual o pessoal fazendo teste do coronavírus. Introduz todo lá dentro, ó. Viu o cotonete lá dentro do porquinho? Tô bruto, hein, hoje, hein? Então, e aqui, do lado aqui, ó. Deixa eu pegar eu aqui para ficar mais fácil. Introduzindo lá dentro do focinho, ó. E girou lá dentro e coletou o material e colocou onde? Num frasco específico, semelhante a esse aqui, ó. Conseguiram ver isso aí? E isso nós podemos fazer com suave, por exemplo, suave nasal, oral, auditivo, otológico, desculpa. Isso sempre utilizar o que? Suave estéreo, igual eu mostrei para vocês na imagem ali. Agora, por exemplo, estou com uma coleção de líquido ali, por exemplo, um abscesso, igual está nessa imagem aqui em cima, ó. O que eu faço? Pego uma seringa, uma agulha estéreo, higienizo como se fosse aquele esquema que eu falei para coletar o sangue e introduzo essa agulha ali e puxo esse material. Fechei, tampei, refrigerei e mandei para onde? Para o laboratório. Perfeito? Ou faço lâmina disso aí. Eu nem comentei em relação a fazer lâmina, mas vamos seguindo. Entenderam então o que eu faço com as secreções?
Posso fazer o swab, posso fazer punções, mas isso sempre lembrar de quê? De higienizar o local para coleta. Por exemplo, esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Agora, vou higienizar o focinho do porco aqui. Não, pessoal. Não pensa dessa maneira assim, não. Perfeito? Então, eu vou passar agora um vídeo para vocês entenderem a respeito da coleta do leite. Como é feito. Nós já estamos quase finalizando já essa aula para vocês entenderem tudo certinho. Perfeito? Olá pessoal, esse é mais um vídeo do projeto NESP-QL e hoje eu vou mostrar para vocês como preparar material para fazer coleta asséptica de leite para cultivo microbiológico. A primeira coisa que a gente precisa é o uso de luvas para manusear esse material. Então você precisa de álcool 70, não pode ser o álcool 40 de mercado. Também precisa de um potinho de vinagre, que vem na forma estéreo, você pode encontrar em qualquer farmácia ou loja de produtos hospitalares. E também precisa de bola de algodão. Bom, vamos lá então, vou mostrar para vocês como preparar. Abre o cubinho, vai ser estéreo. De preferência sem encostar no interior, nem na tampa. Pega as bolinhas de algodão. A gente costuma dividir em dois para facilitar na hora de utilizar. Divide e vai colocando. Essas daqui eu já deixei prontas, então são bolinhas divididas. A quantidade fica a critério do veterinário, mas a gente costuma colocar 5 a 6 bolinhas divididas para facilitar o manejo. Aí você aperta e então coloca o álcool. O álcool você não pode deixar faltando a ponto que fique algodão seco e também não pode deixar o tubo repleto de álcool encharcando as bolinhas de algodão. Então a gente vai colocando e vendo o quanto é suficiente. A quantidade de álcool depende da quantidade de algodão que tem aqui dentro. Pronto, estão todas umedecidas de álcool e então a gente fecha. E assim está pronto o material de coleta. Pessoal, agora que nosso material está pronto, nós vamos ver como coletar as amostras na fazenda. Muito obrigada! Para coletar uma amostra composta, é importante que a gente comece fazendo a antisepsia dos tetos mais distantes e depois passar para os mais próximos. Se a gente começar a limpar primeiro os mais próximos, quando a gente for fazer a limpeza dos mais distantes, a gente vai encostar a mão nos que já estão limpos e perder todo o trabalho contaminando a amostra. Na hora de coletar a amostra, é importante que a gente faça o serviço contrário. Comece dos mais próximos e vá para os mais distantes, pela mesma razão. Vocês estão vendo que o foco é sempre na extremidade da teta, esfregar bem com algodão ali com álcool 70, na região do esfíncter, não tem necessidade alguma de esfregar a lateral da teta. É importante manipular bem o tubo, vejam só, protegendo a tampa, sempre virada para baixo, para evitar a entrada de sujeira, descartando os primeiros jatos, mantendo o tubo inclinado também, para evitar a entrada de sujeira. Então, vejam só, descartando os primeiros jatos, a gente coleta nesse tipo de amostra composta aproximadamente 10 ml por quarto. Em algumas situações, a gente prefere coletar amostras individuais de cada quarto. E os procedimentos, como vocês vão ver agora, são exatamente os mesmos que a gente mostrou para a coleta de amostras compostas. O momento certo para coletar essas amostras, tanto as simples como as compostas, é logo após a preparação do ubre pelos ordenhadores. Então, normalmente, eles fazem os exames dos primeiros jatos de leite, o pré-dipping, a secagem das tetas, e aí a gente vai entrar com os nossos procedimentos. Depois da coleta, é importante ter uma caixa com gelo para manter as amostras refrigeradas e congelá-las o mais rápido possível para enviar ao laboratório.
conseguiram entender como é que é feito essa coleta de amostra? É bem simples, né? O principal é coletar de maneira asséptica tudo. Materiais estéreis, tudo ok ali, beleza? Então vamos seguindo então. Opa. Em resumo então, pessoal, o que nós temos que ter em mente? Essas amostras devem ser bem identificadas, devem ser refrigeradas e o principal é o que? A asepsia, ela é fundamental. Então, lembrando da asepsia sendo fundamental, pessoal, nós não vamos ter o que? Contaminantes, nem causar nenhum dano no animal com isso. Perfeito? Então, vamos finalizando isso hoje. Vamos para frente aqui. Na próxima aula, nós vamos abordar a respeito das espiroquetas, clamídias e riquétsias. Também vai ter um breve compêndio aí a respeito do antibiograma e antimicrobianos, para vocês entenderem como funciona isso aí para as próximas disciplinas também. Igual eu falei, a partir de agora as disciplinas são uma complementando a outra ali para vocês o quê? Não surtarem, mas para ficar com cabeção de tanto pensar e virarem bons profissionais. Beleza? Dê o like aqui. Clica para seguir o canal aí em cima e até breve, pessoal.